que será isso? É bem gorduroso. This is black pudding, so it's made from pig's blood. São 6 andares a cervejaria, ela é chamada uma cervejaria semigravitacional. You manage the East here. Yes. What is a traditional English beer for you? Muito bom dia! Estamos começando mais um dia aqui na Inglaterra. O primeiro dia, para ser sincero, ontem nem sei se conta, né? Eu cheguei, fui no pub, daí fui em outro pub que era do lado, tomei algumas, fiquei tonto, fiz amigos, mas hoje que começa a nossa jornada pela cerveja tradicional inglesa. Ontem foi legal, mas foi tudo muito moderno. Hoje a gente está saindo aqui do bairro de Windsor e a gente vai viajar 1h30 mais ou menos para o norte, onde a gente vai em 2 cervejarias incríveis. A primeira delas tem uma cerveja junto com a Bode do Brasil. Eles estavam aqui há 2 ou 3 semanas fazendo cerveja com eles, que é a Hook Norton, que já vendeu muita cerveja para o Brasil no passado, eu não sei como, porque eles são uma cervejaria bem pequena. E a segunda, essa é um achado. Eu fui pesquisando, buscando cervejarias pequenas, bonitas, e achei uma cervejaria tocada à base de roda d'água, chamada Donington Brewery, e a gente está indo para lá. As duas ficam uma do lado da outra, assim, 30 minutos de carro uma da outra. É bem inacessível, assim, você não tem como, se eu não tivesse com um carro aqui, meu primeiro plano era alugar um carro para ir nelas, ainda bem que o Richard se juntou a mim. Cara, a gente tá num lugar muito bonito agora. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. O Richard tá ali na frente. A gente tá indo pro carro agora. Tem um parque bonito aqui do lado. Tem outro parque bonito aqui do lado. Ah, e aqui o Richard acabou de mostrar o castelo de Windsor. Olha que legal. Dá pra ver? A gente tá um pouquinho longe. Esse é o castelo habitado em atividade há mais tempo do mundo. Há 900 anos consecutivos mora gente aí dentro e é parte da residência oficial da família real britânica. Agora é 8 da manhã, horário local, e essa primeira cervejaria, nossa meta é estar lá 10 da manhã, que vai acontecer um tour. A maior parte das cervejarias eu consegui entrar em contato com o cervejeiro e tudo mais, mas as de hoje não. As de hoje são tours que eles fazem abertos, qualquer um pode ir, só tem dias específicos, né? Quase que toda a minha programação da viagem girou em torno dessa segunda cervejaria que a gente vai hoje. Eu até tirei carteira, a permissão internacional para dirigir aqui. Eu ia pegar um Corsinha, eu tinha até alugado o Corsinha. Antes de ir lá, a gente parou aqui num desses, como se fosse posto de beira de estrada, mas é bem bonito, né? E a gente veio pegar um café tradicional aqui. O Richard que escolheu o que a gente vai comer. Aí ele falou assim, eu perguntei, é isso que você come no dia a dia? E ele falou, não, se eu comesse isso no dia a dia eu já ia estar morto. Ó, o que a gente pegou é isso aqui. Esse é quase um almoço, na verdade, né? Caraca, o negócio aqui é bruto, hein? Olha, vou ser bem sincero, café da manhã aqui da Inglaterra não é o melhor do mundo. A comida não é, na verdade. Tem algumas coisas muito estranhas, tipo, o que será isso? É bem gorduroso, mas é gostoso. Nossa, mas, assim, café da manhã básico aqui é uma salsicha que, incrivelmente, é pior que a salsicha brasileira. E feijão doce, um tipo de feijão doce meio estranho, assim. Felizmente o Richard não pegou feijão. So, what do we have here? This is, call it a full English breakfast. Então esse é o chamado café da manhã inglês completo. Bacon, sausage. This is black pudding, so it's made from pig's blood. Então a gente tem o bacon inglês, que é diferente. É um bacon quase sem gordura, é um pedaço de carne. Isso aqui, o que eu falei que era gostoso, isso aqui é sangue de porco. Dá pra acreditar? É a salsicha e o que a gente tem aqui é uma batata. A gente tá numa região bem bonita aqui,
cheia dessas casinhas de tijolinho. O Richard falou que aqui é uma região que vivem algumas pessoas bem abastadas. A gente está chegando na cervejaria, tá aqui, falta 20 minutos ainda. Começou a chover um pouco aqui agora e a gente se atrasou. A gente não vai chegar a tempo do tour, mas felizmente tem um segundo tour depois. Chegamos na cervejaria. Gente, ela é muito bonita. Ela é uma cervejaria vitoriana, de um formato bem tradicional que eles tinham antigamente, que é uma cervejaria em torre. Essa é uma cervejaria que era tocada a vapor, né? Então ela tem um monte de correias e toda a energia mecânica é transferida por correias. E eles têm que minimizar a necessidade de transferências e bombas. E por isso essa cervejaria, ela é uma cervejaria vertical. Tem algumas aqui na Inglaterra ainda que seguem esse modelo, mas essa é uma das mais famosas em operação. E é realmente muito legal. Dá pra ver aqui mais ou menos, mas a gente tá indo pra lá. Bom, acho que a gente vai conseguir conversar com o cervejeiro. A gente chegou atrasado aqui, mas vamos lá, antes que seja tarde demais. Então, aqui é a cervejaria, 6 andares, pelo menos é o que eu ouvi no podcast, a gente vai ver se é isso mesmo. Então, aqui tem o Visitor Center, a gente está indo ali ver se a gente consegue entrar no próximo tour, já que a gente perdeu esse. Isso é bem comum aqui nas cervejarias, que é ter um centro de visitantes, uma lojinha que você pode comprar coisas, pode fazer visita. É engraçado que eles têm 4, 5 visitas por dia. Então é um tour de 2 horas e não tem banheiro. Então é melhor ir. A gente vai no mesmo tour, não teve problema. Ele acabou de começar. Então são 6 andares a cervejaria. Ela é chamada uma cervejaria semigravitacional, porque a limitação de bombas antigamente era muito maior, né? Então ela só vai para cima uma vez. Tem uma bomba geral, uma bomba que era tocada a vapor, que mandava tudo para cima. E aí ia descendo em estágios, e o último estágio é subterrâneo. Então são, sim, 6 andares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai ver um por um, ver como que é produzida. Essa é uma das cervejarias, das poucas cervejarias que ainda opera dessa forma. E ela usa ainda, que era uma coisa muito tradicional também, carroças para entregar as cervejas aqui na região. Elas têm 3 carroças em operação e, nossa, isso é muito, muito tradicional. E a gente vai ver a parte antiga aqui agora. Aqui é o motor a vapor. Nossa, this is big. Esse é o motor a vapor. Vem, ó, vai por aqui, faz a curva. Isso aqui é de madeira e vai e continua lá para dentro. É muito legal, é incrível imaginar que isso funciona como funcionava antigamente. Bom, agora a gente vai subir e começar a ver a cervejaria por cima. É uma escadinha bem pequenininha aqui, isso é bem padrão em cervejarias antigas. Essa aqui até tá legal. O guia falou, cuidado que vai ser pequena, menor do que você está acostumado, mas na verdade já vi muito piores. Ó, aqui vem o malte, isso aqui é um helicoide que transporta o malte. Hoje não é por gravidade mais, né? Mas, nossa, que legal. Estamos chegando no mash tun aqui, de madeira, quer dizer, por fora, né? Vamos comer um malte. Então todos os maltes que eles usam aqui é Mary's Otter, que é um tipo específico de cevada, que é muito especial e é parte da cultura inglesa das cervejas tradicionais. Por mais que não é tão velho assim esse malte, né? Mas hoje em dia quase todas as bitters tradicionais são feitas com esse malte. Estamos pegando uns maltes para provar. Thank you. Então, o Black Malt, feito a partir de Mary's Otter, é a primeira vez. Eu tô com um grão bem gordinho aqui, ó. Isso aqui não é normal, um grão gordinho assim, ó. Era pura casca. Gostoso e ruim ao mesmo tempo. Tô numa sala pequenininha, eu tenho que ficar até abaixado. Aqui é a sala de maltes principais. Aquela lá era a sala de maltes especiais. Aqui é basicamente Pale Ale e eles têm um moedor bem antigo aqui. Na verdade isso não é um moedor,
Aqui em cima de mim é o silo de malte. Então ele cai por esse... Isso aqui é só um dosador, é mais moderno, né? E vai aqui dentro, que é para onde vai para próxima sala, né? Hoje é mais moderno, né? Mas basicamente esse aqui é o silo que a gente estava lá embaixo. A gente estava exatamente ali embaixo, né? E então aqui estoca, eles têm 2 silos, um estoca Malt Pale Ale da Simpson, outro da Crisp. E a gente continua subindo a escada. E vai. São 6 andares, lembra? E aqui, bem mais histórico agora. Inside the trough there's an auger, a rope. Então, olha que louco. O malte vem lá de baixo aqui para cima, por essas rodanas, puramente mecânico. Toda a energia gerada lá embaixo, 5 andares para baixo, é transferido por essas rodanas e cabos e tudo mais, e vem aqui para cima, que é um moedor. Cara, isso é muito louco. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é um cool chip, é usado para esfriar cerveja. Antigamente ficava no andar mais alto, com as janelas aqui, ó, tá vendo? Ele é bem raso e vem o mosto aqui e a janela passa ar frio, né? Porque aqui tá frio, 12 graus, e resfria a cerveja. Isso aqui é muito louco. Aqui, o cool chip, ele tem um formato muito padrão. Pode ver, vai lá para cima, porque o ar entra pelas janelas, vai estar mais quente aqui no meio por causa do mosto quente, e o mosto quente vai para cima. Então fica esse ciclo, entra e vai para cima. E tá cheio de mofo, não tem como. Eles pararam de usar em 2003, trocaram por um trocador de calor mais normal, porque você perde o controle, né? O que acontece? Você pode ter contaminação por micro-organismos, você pode ter inseto entrando. Ele falou que uma vez ou outra, eventualmente, entra um pássaro e ele não vai contar o que o pássaro faz. Ou entrava, pelo menos. Trocaram por isso aqui, ó. Não é tão chique, não é tão bonito, mas funciona muito bem. Que é um trocador de calor de placas simples. Simples não, né? Lindo, na verdade, mas não tão histórico quanto. Um trocador de placas faz todo esse trabalho numa área muito pequenininha e de forma instantânea, praticamente, porque lá em cima levava horas para a cerveja ficar fria. Depende, claro, do tempo, né? Da temperatura que tá fora. Cerveja não, um mosto, né? E é muito louco, porque em todo lugar aqui a gente tem isso, ó. São essas engrenagens que transmitem, mudam a direção do movimento, e essas cintas que transmitem o movimento, e tudo na cervejaria, tudo é tocado com isso, ó. Para todo lugar a gente vê, tudo gerado no vapor. Agora, no andar que eu tô, 4 andares lá para baixo, é transmitido basicamente por cabos, fivelas, e é louco isso, é muito louco. Aqui é a tina de mostura. Eu vou passar rápido por aqui. Eles têm 2, uma pequena, uma grande. E é muito engraçado, porque, primeiro, tem umas peças de ferro fundido ali dentro. E o cheiro de ferro é muito intenso. Você sente, tipo, parece um bombril oxidado, uma palha de aço oxidada. Aqui, né, na Inglaterra, o equipamento padrão, ele não envolve algum tipo de agitação. Então eles colocam os grãos ali dentro, a moagem é muito importante, a moagem está correta, é muito importante, e eles simplesmente ficam recirculando água, só isso, igual um cervejeiro caseiro faz. Então são 2 tinas lá em cima, a gente desce aqui e a gente vai para a fervura. One or two of you may know other members of the hemp family. Antes da gente ir para a fervura, né, aqui é a sala de lúpulo. Eles usam basicamente Golden, Fuggles e Challenger em flor. E algumas cervejas que eles fazem têm maltes importados, porque por mais que normalmente é simples, eles usam 3 maltes, 3 lúpulos, mas tem as cervejas especiais, como a cerveja que eles fizeram com a Bod Brown há menos de um mês aqui. Então a Bod Brown estava aqui nessa cervejaria abraçando há menos de um mês, e aí o perfil de lúpulos claramente, certamente muda. Então chegamos aqui, né? Vimos o lúpulo, agora a gente vai para fervura. Tem 2 coppers, como eles chamam, né? 2 tinas de fervura. Uma pequena e uma grande, já que eles têm 2 panelas, né? E a tina de fervura, ela é feita de cobre, por isso ela chama copper. E ela tem esses trocadores de calor a mais aqui para ferver bem. Ah, eu tenho que correr aqui, então não vão me esperar. O negócio está intenso. Aqui é um equipamento que chega o mosto por aqui para ele não entrar direto. Então faz a fervura 1 hora, mais ou menos, nessa tina de fervura ou naquela tina de fervura gigante ali, que ela vai até lá embaixo. E eles têm um hopback, que é tipo um whirlpool, um estágio intermediário, onde eles adicionam um lúpulo. É esse equipamento aqui. Então termina a fervura, desce para cá. Aqui é tipo, tem um fundo falso onde o lúpulo em flor fica,
e ele passa para fazer tipo uma extração rápida a quente. É o que a gente faz como o Whirlpool Hopping, eles não fazem como o Whirlpool Hopping aqui, eles fazem como Hopback. Colocam o lúpulo, passa ali 95 graus rapidinho e cria um filtro, por isso só funciona com lúpulo em flor, e vai para o próximo estágio, que é para o fermentador, para o trocador de calor antigo lá em cima ou para o novo que a gente viu. E agora a gente vai ver algo que é muito pouco usual para nós e é incrível, que é, mais uma vez, fermentação aberta. Quase todas as cervejarias tradicionais na Inglaterra e ao redor do mundo usam esse tipo de fermentação. São aqui 8 tanques totalmente abertos e são tanques, gente, de madeira. Claro, hoje eles têm um revestimento interno, né? Mas é algo muito pouco usual. But it's a fairly sort of there's seed volatile, so there's nothing to get affected by. And the beer. Bom, por motivos claros, né? A gente não pode ficar muito lá dentro, é um lugar crítico para contaminação. Mas então eles têm alguns processos muito interessantes aqui. Primeiro que eles controlam a fermentação removendo a levedura. Vocês devem ter visto nas imagens tipo um funil que fica em cima do fermentador. Aquele funil, ele é basicamente um ladrão, poderia falar assim, sabe? Que fica nas caixas d'água para roubar a água a partir de um determinado nível, se ela passar. Ali é o contrário, eles abaixam aquilo para capturar toda a levedura que está em cima quando a fermentação termina, ou quando eles querem que a fermentação termine. E olha que louco, a levedura que eles capturam por esse funil lá em cima, ela desce por esse tubo aqui para ser armazenada. Agora a gente está na maturação. E esses aqui são os tanques de maturação, então a cerveja ela entra nele com potencial de fermentação ainda, né? Visto que eles interrompem a fermentação, removendo a levedura, e ela acaba finalizando na maturação. Uma prática muito comum em cervejarias tradicionais, muitas aqui na Inglaterra, que é fazer o hacking, a transferência da cerveja antes de finalizar a fermentação. Isso vai garantir que você quase não manda levedura no período de maturação da cerveja, o que é um grande parâmetro de qualidade. Você manda a cerveja, remover a levedura o mais cedo possível é considerado algo realmente muito importante aqui. E agora a gente chegou na hora boa, ó. The colour of the beer that's behind, I'll give you half. If you say splash, I'll give you a splash. And if you say nothing, they come like that. This is our most popular beer. This is 38% of our productions, this one. It's a lovely 3.4% traditional bitter, really. Isso é uma cerveja âmbar, então. Segunda coisa é cheirar. And we call this one well balanced, meaning it's not too, you're not getting heavy malt flavors. Ele falou que ela é bem balanceada, que ela não tem nada sobressaindo. But I normally prefer stage 3. E agora estágio 3, que é tomar. Never tried this. My sons. Well, hopefully your sons Nossa, will é convert. muito gostoso, muito diferente para quem está acostumado com as cervejas brasileiras ou de keg. Não tem gás nenhum, ó, nenhum gás. Olha a espuma. Essa espuma aqui é só o que balançou ali. Ela é bem amarga, bem intensa no amargor. É muito diferente do que a maioria das pessoas esperaria de uma bitter. E isso é uma bitter, mas é muito diferente do que é uma bitter do Brasil. Isso não tem nada a ver. Tem uma briga aqui na Inglaterra entre o norte e o sul que é usar ou não usar sparkler. A gente está no sul, eles não usam sparkler aqui. E quando não usa o sparkler ele acaba compensando um pouco o fato da cerveja ter menos gás. Como assim? A cerveja ela passa por um buraquinho muito pequenininho, expande e fica cremosa. E eles falam que é um desperdício você ocupar, quando ela passa pelo sparkler, ela forma uma espuma, né? É igual se você, sei lá, qualquer coisa, pega qualquer coisa que pode formar espuma, pressuriza ela por um buraco bem pequenininho e deixa expandir, forma espuma, mesmo que tenha pouco gás. E eles falam que é um desperdício você usar isso do copo para pôr espuma e não cerveja.
E como as cervejas aqui, em geral, as cervejas tradicionais, elas praticamente não têm gás, elas não têm força para serem empurradas sozinhas do barril até a torneira, até o copo. Então o que eles fazem, eles usam esse sistema tradicional chamado hand pump, que é, eles puxam, eles bombeiam literalmente e enchem o copo puxando a cerveja. Então uma hand pull, ela puxa a cerveja em vez do barril normal, né, que é pressurizado, que o barril empurra a cerveja. E às vezes, aonde está o cask, que é onde fica armazenado, está muito longe, muito longe. Às vezes no andar de baixo, às vezes 10 metros, 15 metros longe. Então é realmente pesado puxar, então normalmente eles têm umas bastão, um negócio de pegar, que eles chamam de hand pull, né? Bem longo para aumentar o torque ali, para você fazer menos força e conseguir puxar a cerveja. E para você conseguir puxar a cerveja, tem que entrar ar no barril. Porque se você não colocar, se não entrar ar, o que vai acontecer é que você puxa uma vez, puxa duas vezes, começa a fazer vácuo ali e não sai mais nada. Então, por isso, esse tipo de cerveja aqui é o tipo mais fresco possível. Ele é refermentado dentro do pub, eu vou explicar mais isso nos próximos vídeos. E uma vez que ele é aberto, ele tem 2 dias de validade ideal, 3, 4 no máximo. Porque uma vez que você está puxando, e aí você tem que abrir o cask, né? Entra o ar ele é muito destrutivo para a cerveja. Deixa eu mostrar uma torneira aqui para vocês. Então, essas aqui são as hand pumps. Você puxa isso aqui dentro tem tipo uma seringa que suga a cerveja e quando você puxa para cá, ela acaba vindo para o copo. É tipo como funciona um motor de um cilindro só. Isso aqui está em todos os lugares, todos os pubs tradicionais, mas lá atrás tem algumas feitas para pressão, mas a maior parte é aqui no hand pump. E é legal porque você precisa puxar mesmo, efetivamente puxar a cerveja, o que torna o processo realmente muito divertido. E assim, por mais que para os padrões brasileiros não ter gás seja algo estranho, ou ter menos gás, né? Ela tem bem pouco mesmo. É uma cerveja que compensa em outras características, porque ela é muito fresca mesmo. E ela tem um perfil sensorial, um aroma, assim, é muito gostoso, é muito agradável. E as cervejas inglesas, elas são feitas para serem bem secas, assim. Ela tem um nível de sulfato muito grande na água, que faz com que a boca seque rapidamente e você queira tomar outra cerveja. Como ela é uma cerveja mais delicada, assim, comparável a outras cervejas, tipo IPAs, cervejas belgas e tudo mais, ela é feita para ser tomada dessa forma, sem gás, senão você não sente tanto o perfil sensorial gostoso dela. E isso é muito claro. Eu já tomei diversas vezes as versões com gás, com muito gás e a com médio gás lado a lado, e sempre a com menos gás é melhor. A cerveja evoluiu para ser assim, ela evoluiu para ser tomada dessa forma. Sempre é uma relação, né? Tem um processo e eles otimizam a cerveja, o sensorial da cerveja para aquele processo. E é o que a gente tem aqui. Vou mostrar o processo para vocês. Então, ó, ele puxa e a bomba vai puxando a cerveja. É uma bombada, encheu o copo. Mas aqui isso é um copo pequeno, copo padrão inglês, 580 ml, precisa de umas 4 para encher. Está no copinho pequeno aqui. Agora eu peguei a outra que eles têm aqui, chama Off the Hook. Enquanto a primeira ela era bem equilibrada, assim, malte sutil, tava ali aquele caramelo, aquele açúcar sutil, mas muito bem colocado, nada que muito agressivo, mas a cerveja em si moderadamente amarga, assim, dependendo do teu nível, né, de aceitação de amargor, às vezes muito amarga. Essa aqui, ela é bem focada no lúpulo. Então é uma cerveja mais clara, como vocês podem ver, uma Golden Ale. As Golden Ales, né, elas foram criadas originalmente para competir com as Pilsens na década de 80, uma cerveja mais clara, mais refrescante, e elas exploram bastante, às vezes, o uso de lúpulo. Então aqui a gente tem lúpulo no aroma, né? No amargor, basicamente a mesma coisa, elas são cervejas amargas, são bitters. Esse cheiro mais herbal, mais de erva fresca, muito diferente das cervejas lupuladas brasileiras, americanas. Aqui tem um herbal bem fresco, como se estivesse abrindo um saco de lúpulo mesmo, cheirando o saco de lúpulo.
Muito, muito interessante. Realmente muito gostoso. Eu não vi, mas tinha uma descrição aqui das cervejas. Vamos ver. A primeira, então, é um sutil balanço de uma bitter amarga, de uma bitter amber lupulada e maltada. Exatamente o que eu tinha sentido. 3,4% de álcool só. A maior parte das cervejas aqui tem teor alcoólico baixo. E essa que eu estou tomando agora é uma combinação forte de cítrico e laranja. Então o lúpulo ali, né, bem fresco, e uma cerveja bem refrescante. Será que eu vou tomar essa outra aqui? Uma mais frutada? Bom, eu acho que eu vou pegar um splash dela, como ele fala. Essa é a Old Huck, aqui falou que era mais frutada e ela é definitivamente muito frutada. O que é interessante, visto que elas são feitas com a mesma levedura, essa tão moderadamente neutra e essa tão frutado intenso, até um certo... alguma coisa mais tipo envelhecida, assim, um couro envelhecido. Notas, bem sutil, tá? Cervejeiro pira. Se você não é cervejeiro assistindo isso aqui, cervejeiro pira nas descrições que vai fazendo. Mas é que a gente tenta descrever pro outro o que a gente está sentindo. Mas é muito frutada mesmo, muito gostosa. Um pouquinho mais doce a cerveja, não muito, é a menos bitter e a menos seca de todas. Todas as outras muito secas. Essa aqui ainda é seca. Seco é quando literalmente você tem essa sensação de secor na boca, de um pouquinho amarrar a boca, e isso faz com que você queira beber mais. Essa é menos, é um pouco mais final, um pouco mais doce. Deixa eu mostrar para vocês que legal, aqui é o cellar, a parte de trás, aonde ficam os casks, e dei uma olhada. Então todos os casks ficam ali, eles podem ser abertos, e aí eles... aquele que tem um negócio azul ali em cima, ele já foi aberto, ele é conectado ali e ele é puxado pela beer end, ele não tem pressão para isso, né? E aqui então a gente está com uma câmara fria, tem aqui alguns kegs também, esses aqui são com pressão, mas esses que estão nos barris deitados é só puxando mesmo. Aqui ó, um aqui perto. Esse aqui é muito legal, esses aqui não foram abertos, esse já foi aberto, né? Dá para ver que está aberto ali. Mas aqueles ali, então, eles fermentam, refermentam aqui dentro, eles têm que clarificar aqui dentro, é uma loucura. They cryogenically freeze it and hold it, and then I order some and they send it out. It comes in a sort of jellied agar. What I will do is on the first day, in one of a bottle similar to this, that'll be half full of sterilised wort. Graft a small sort of chunk in each one, and then incubate it. We've got an incubator over there. To sort of ambient temperature, warm temperature. You manage the yeast here? Yes. Most of our stuff is normally perfectly in spec. Occasionally you might get a slightly one that's higher or lower. What is a traditional English beer for you? Sessionability. Sessionability. Yeah, because beer is meant to be, ultimately it's meant to be affordable. It's meant to be sessionable, so you can have a few, and social. If you put it in your hand luggage, just if it goes in the hold, it'll go from hot to cold, hot to cold, hot to cold, and it'll probably kill it. Cara, esse cervejeiro foi muito legal, ele passou tipo tudo, a gente perguntou, ele pegou as receitas, pegou os datasheets das receitas, e a gente tá aqui agora e a gente vai provar a cerveja que eles fizeram com a bode. Ela tá aqui, tá sendo servida agora. Na verdade tinha no outro, na hora que a gente tava provando lá na Cave agora há pouco, mas como essa foi uma cerveja feita para um festival, eles tiveram que trocar o nome para servir aqui. Mas é a mesma cerveja que sobrou. Chegou a cerveja. Ó, que legal. Muito bonito. Cheers. Cheers to Samuel. There was no hop in the boil. Mais uma vez, uma cerveja tradicional. O nível de carbonatação é muito mais baixo, em compensação o nível de aroma ele é bem intenso. É uma cerveja, bom, mais uma vez, cerveja clara mais focada no aroma de lúpulo. Ela não é tão amarga assim, para os padrões ingleses, mas o perfil de lúpulo muito gostoso, assim, usa lúpulo moderno, além de lúpulo tradicional essa aqui, e cara, é uma cerveja incrível. Ele falou, esse é o dry hopping dela. That was a dry 290, yeah.
Essa é uma cerveja que usa dry hopping, que não é tão comum em cervejas tradicionais. Quando tem dry hopping em cervejas tradicionais, é pouquinho. Essa não, essa é bastante. É o que a Bod faria, né? E o Richard, ele acabou ganhando também um potão de levedura aqui. Então nós dois vamos refazer essas cervejas aqui. A gente tá com as receitas e com a levedura, então a gente tem que ir pro hotel guardar isso aqui para não aquecer agora. E é engraçado, parece que passou 2 dias já. Foi incrível, o cervejeiro foi maravilhoso, assim, eu não podia tá mais satisfeito. Lá no laboratório, ele acabou falando tudo pra gente, falando como as cervejas são feitas, a receita, deu a levedura. Depois a gente veio aqui, tomou mais uma cerveja, ele mais uma vez falou todos os processos e eu tô totalmente perdido aqui. Eu perdi o Richard. Será que é aqui? Tô procurando estacionamento, pensando que talvez o Richard pode ter ido pro estacionamento. Caraca, eu tô totalmente perdido aqui. Pelo menos tô perdido num lugar bom, né? Podia estar perdido num lugar ruim. Meu Deus do céu. A gente vai para a próxima cervejaria, a gente está agendado lá 2 da tarde. Agora é 1 e pouquinho já. Quanto mais eu ando, mais perdido eu fico. Acho que eu tenho que mandar mensagem para ele, mas a internet não está funcionando aqui. Richard, cadê você, Richard? Vamos mandar mensagem aqui no WhatsApp. Bom, aqui está o estacionamento. Ele não recebeu a mensagem. Perdido na Inglaterra, sozinho. Sem meu passaporte, sem minha carteira. Nossa, se ele quiser me zoar agora é só sair, hein? O carro tá ali. Bom, ele não foi embora. Já é uma coisa, mas ele não tá ali também. Aqui tem algo curioso, eles vendem uns pedaços de madeira. Sticks. 7 libras. Why do they sell sticks there? They've got a load of country clothing upstairs as well. It's all to do with that, I think. Agora sim, sem mais delongas, vamos para a próxima cervejaria.